Olá, eu sou Valtércia, nutricionista do Hospital Universitário de Sergipe. Preparei um curso para as copeiras do Serviço de Nutrição, que é terceirizado, e esse curso ele é dividido em 4 módulos. No primeiro módulo, nós vamos falar sobre comunicação segura e gastronomia hospitalar. No segundo módulo, falaremos sobre tipos e características das dietas hospitalares. No terceiro módulo, sobre o lactário, fórmulas lácteas e dietas enterais. E no quarto e último módulo, vamos falar sobre boas práticas de manipulação de alimentos. Então, vamos iniciar o primeiro módulo falando sobre comunicação segura. Existem 2 tipos de comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, mas aqui nós vamos nos deter apenas à comunicação verbal, que nada mais é do que a transmissão das mensagens por meio da linguagem escrita ou falada. A comunicação segura, ela precisa ser correta, completa, clara, precisa e objetiva. Exemplo: o paciente mudará para a dieta líquida de prova a partir das 12 horas. O paciente ficará de dieta zero após o almoço. O paciente com dieta branda liberada a partir das 15 horas. Então, são informações claras e precisas, para que não deixe nenhum tipo de dúvida. Falhas na comunicação, elas podem resultar em quê? Em erros na dieta e, consequentemente, em danos ao paciente. O que pode ocorrer com esses erros na dieta? O paciente pode deixar de se alimentar porque foi levado para ele um alimento que ele não pode consumir ou que ele não gosta, então ele não vai comer aquele alimento, vai ficar sem aquela refeição. Pode ocorrer ainda uma piora do quadro clínico do paciente, caso ele coma esse alimento que ele não poderia, então ele vai comer e isso pode complicar o estado de saúde dele, ou até mesmo a ocorrência de suspensão de exames e cirurgias. Né? Se o paciente precisa de uma dieta específica para fazer um preparo para um exame, ou está de dieta zero para fazer uma cirurgia, e de forma equivocada vai uma dieta para ele, pode realmente ocorrer a suspensão desses procedimentos. A comunicação verbal escrita que a gente utiliza aqui no nosso serviço, ela se dá através dos mapas. Nos mapas, a gente passa para as copeiras todas as informações referentes à identificação do paciente, né, o nome completo, prontuário, data de nascimento, as características da dieta específica para ele e as preferências alimentares e as aversões desse paciente. Então, a gente tem 3 mapas, né? O mapa de dietas, o mapa de líquidas e o mapa de enteral. Então, todas essas informações estão nesses mapas. É a forma como a gente transmite essas informações para a copeira. É muito importante que as copeiras chequem os mapas a cada troca. Então, cada vez que houver uma substituição do mapa, é necessário que ela faça essa checagem desses dados, né, dessas informações sobre a dieta. Atentar para as observações na dieta de cada paciente, porque cada vez que a gente muda o mapa é porque houve alteração de alguma ou algumas coisas. Então, é preciso que vocês olhem esse mapa com muita atenção. A comunicação verbal oral também se dá aqui no nosso serviço. A informação ela deve ser transmitida de forma clara e objetiva. Então, quando a gente fala, né, passa alguma informação para uma copeira, quem transmite a informação deve assegurar que o ouvinte, no caso a copeira, compreendeu claramente a mensagem. Então, é importante sempre perguntar: você entendeu? Para confirmar que realmente ela compreendeu. Quem recebe a informação, no caso a copeira, caso não tenha entendido, deve pedir uma nova explicação. Não entendi, você repete, por favor. E aí, quem transmite a informação vai encontrar um modo diferente de falar para que seja compreendido. Então, se daquela forma que eu falei, eu achei que fui clara, mas a copeira não compreendeu, eu vou repetir de alguma outra forma para que ela possa compreender. Algumas dicas importantes para que esse diálogo possibilite uma comunicação mais segura. Evitar distrações no momento da conversa, olhar para a pessoa enquanto ela fala. É importante que a gente não desvie o olhar para observar outras coisas. É importante que a gente fique realmente atenta. Não interrompa a fala, deixe a pessoa que está falando terminar para depois a gente fazer algum questionamento. E se tiver alguma dúvida, pedir para a nutricionista repetir novamente. Então não se intimidem, não fique querendo rápido, né? Querendo ganhar tempo e passar para frente. Teve dúvida, vou esclarecer. Vou lá de novo, pergunto novamente. É melhor sempre confirmar.
A comunicação aqui no setor também às vezes ocorre por telefone, né? Muitas vezes a gente liga para uma técnica de nutrição, ou fala com a nutricionista, ou fala diretamente com a copeira ou com a lactarista através do telefone. Então é importante ser direto e objetivo para ajudar as pessoas a entenderem o recado e evitar possíveis mal-entendidos. Então, se eu liguei para falar sobre um determinado paciente, sobre um determinado assunto, é importante que eu não coloque outros assuntos, outras conversas no meio da ligação, porque pode provocar distração e comprometer a memorização dessa informação por parte de quem está ouvindo. E se for necessário, quem está ouvindo deve anotar essa informação. Então, se foi muita coisa, ou se eu realmente não estou segura de que memorizei tudo, é importante, pede um momentinho, pega um pedaço de papel ou um caderninho de anotações e escreve a informação que está sendo transmitida, para que depois não venha a esquecer e ficar com alguma dúvida e acabar dizendo um leito errado ou o nome de um paciente errado. Então aqui a gente tem um exemplo, né, bem humorado de uma falha na comunicação, né? Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas serve, deixa bem claro as consequências de uma falha, né, de uma comunicação mal feita. O rapaz diz: avisa a hora que bater. Aí o outro, depois que bate, diz 10h45. Então, realmente, né, a comunicação clara e objetiva é muito importante para evitar esse tipo de situação. Agora nós vamos falar do nosso segundo assunto desse módulo, que é a gastronomia hospitalar. A gastronomia hospitalar é um método que alia a dietoterapia à gastronomia, visando melhorar a apresentação dos alimentos em um ambiente hospitalar, trazendo com isso um resultado positivo para os pacientes. Então, é sabido que o prazer pela alimentação começa pela apresentação do prato. Então, o prazer de comer, o interesse pela comida é despertado inicialmente pelo cheiro e pela aparência do prato. Só depois que a gente começa a comer é que a gente começa a ficar feliz com o gosto, né? No primeiro momento o que a gente sente é o cheiro e a gente visualiza a aparência. E isso vai fazer com que a gente tenha mais ou menos interesse pela comida. Então, é necessário dedicação das copeiras para deixar o prato com a melhor aparência possível aos olhos de quem está esperando para receber a refeição. Então, a gente colocou aqui, né, 2 exemplos, né, de um porcionamento de dietas e realmente a aparência é muito importante, né? É muito importante para que essa dieta seja bem recebida e bem desejada pelo paciente. Muitos pacientes apontam a hora da refeição como um dos momentos mais esperados do dia. Então, no ambiente hospitalar, o paciente não tem muita coisa interessante para fazer, ele não tem muito prazer ali, né, naquele ambiente do hospital. Então, realmente, o único prazer que ele ainda consegue ter é o de se alimentar. Por isso que é tão importante a gente atender essa expectativa do paciente. Não adianta nada o cardápio ser bem nutritivo, balanceado, se o paciente não tiver entusiasmo para comer. Olha que pratos bonitos, né? Bem apresentados. Então, assim, a apresentação é de fundamental importância, porque o paciente, ele precisa estar bem nutrido aqui no hospital, né? Porque isso vai contribuir para a melhora do quadro clínico dele. Então, se eu levo uma alimentação que não desperta interesse, que o paciente não tem prazer em comer, vai ficar complicado a gente garantir esse aporte de nutrientes que ele precisa, por mais que a nutricionista calcule, planeje, mas se na hora que a comida chega, essa comida não tem uma boa apresentação, não desperta o interesse do paciente, todo o trabalho fica comprometido. Algumas frases comuns, né? Nossa, que comida bonita, dá até vontade de comer. Então, o olhar, né? A visão aí contribuindo para o interesse pelo alimento. Só de escutar esse barulho de pipoca estourando na panela, já fico com água na boca. Então, ó, a audição, só de ouvir aquele barulho, você já lembra, já vem a memória daquele sabor gostoso da pipoca e você já fica com água na boca. Outra frase, esse cheiro de café é até mais gostoso que o sabor. Então, aí a gente tem o olfato, né? O olfato já começa a despertar esse gosto, né? Já vem a sensação do sabor do alimento e aí daí já começa o interesse. Então, você vê que não só o paladar, mas os outros sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, eles também contribuem para esse desejo pelo alimento, muito antes do alimento chegar na boca.
Algumas dicas importantes para as copeiras. É importante se colocar no lugar de quem vai receber a refeição. Então pense se fosse para você, se fosse para um familiar seu, como você gostaria que essa refeição, né, chegasse até essa pessoa. Colocar amor no que está fazendo, né? É importante a gente pensar que a gente está fazendo ali aquele trabalho, né? E que a gente precisa fazer com prazer, a gente precisa ter amor, a gente precisa pensar no outro que está recebendo essa alimentação. Porcionar os alimentos com atenção, né? Prestar atenção no que está fazendo, ter calma, para que esse alimento fique bem apresentado. E prezar pela boa apresentação do prato, né? Como eu já falei, é importante que esse prato tenha uma boa apresentação. Então não vamos colocar comida na quentinha de qualquer jeito, vamos prestar atenção na dieta, se é realmente aquele alimento que está prescrito para o paciente. Se a dieta é com sal, vamos andar com sal. Se é sem sal, vamos andar sem sal. Então, é preciso ter atenção aos detalhes e atenção, cuidado na forma que a gente porciona esse alimento, para que ele tenha uma aparência que faça o paciente se interessar mais pelo alimento e assim cumprir o propósito, né, da nutrição, que é suprir essa necessidade nutricional dos pacientes que estão aqui internados. Um prato bem apresentado, ele contribui para a melhora clínica do paciente, né? Porque ele vai se alimentar melhor, reduz o desperdício. Quando a comida não é bem aceita, muitos pacientes não comem e esse alimento acaba indo para o lixo. Aumenta a satisfação do paciente em relação à assistência recebida no hospital. Então, quantos elogios, né? Algumas copeiras aqui já receberam. Recebe agradecimentos, recebe presentes, né? Recebe ouvidorias com elogios. Então, isso é muito gratificante. Quando a gente faz um trabalho, a gente perceber que o cliente, no caso aqui o paciente, ficou satisfeito com o nosso trabalho. Isso é muito importante. Outro quesito, a temperatura adequada das refeições, né? Alguém gosta de tomar café frio? Então, assim, vamos pensar nesse paciente que vai receber esse café lá no leito. Poxa, será que ele vai tomar esse café se ele chegar lá, esse café chegar lá já quase frio? É bom tomar café frio? Geralmente não, né, gente? Quem gosta de café, geralmente o café é uma preparação que se toma quente. E sopa fria? Será que o gosto é o mesmo de quando ela sai quentinha do fogo? Então vamos tentar, ao máximo possível, mandar os alimentos numa temperatura adequada, numa temperatura que ele se torne mais saboroso, né? Porque um prato que é feito para ser consumido quente, se ele é consumido frio, ele perde o sabor. E isso reduz a aceitação do paciente. Outro item importantíssimo é o preenchimento completo das etiquetas. Então é importante que quando vocês preenchem as etiquetas, vocês coloquem todos os dados. O leito, a ala, a data de nascimento, o nome completo desse paciente, o número do prontuário, a dieta que está prescrita lá no mapa de dietas que a nutricionista colocou. Marca aqui se é com sal ou sem sal. Então é importante todas as informações, não colocar só o primeiro nome, colocar o número do prontuário completo, a data de nascimento completa. Em alguns momentos, às vezes, é liberado de última hora e não é possível ter todas as informações, mas sempre que tiver, tentar preencher corretamente as etiquetas. E cumprir os horários das refeições é outra coisa muito importante. Certo? Então, se a refeição é para ser servida meio-dia, o almoço, então não vamos servir 12h20, 12h30. Vamos tentar fazer com que cada um faça a sua parte, né? O cozinheiro fazer a parte dele, a copeira fazer a parte dela, para que esses horários sejam realmente cumpridos. Porque senão fica uma refeição muito próxima da outra, né? E o paciente acaba que não está com fome ainda e pulando refeições. Né? Principalmente no caso de crianças, as mamadeiras, no caso das dietas interais, é muito importante que vá no horário estabelecido. Então, gente, a gente finaliza esse módulo aqui e nos encontraremos então no próximo módulo. Obrigada.